Olá, meu nome é Ivan Taveira e nós estamos estudando o Evangelho Eterno, baseado nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. No primeiro estudo, nós fizemos o estudo do Evangelho Eterno, baseado na mensagem do primeiro anjo, né? Nós fizemos ali uma linha do tempo, você lembra daquela linha azul? A linha da eternidade. Então ali naquela linha da eternidade nós fizemos ali um resumo do Evangelho Eterno, contando a história desde a criação, queda, até o advento de Jesus. E depois nós demos um zoom nesse Evangelho Eterno, nessa linha do tempo, e apresentamos então as 2 fases da igreja, no segundo estudo, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. E no segundo estudo nós paramos no tempo do fim, onde nós vamos estudar hoje o contexto de remanescente, do povo remanescente. E, bom, o conceito de remanescente, você sabe, remanescente é aquele que resta, né? O que resta, o que sobra. Então nós vemos o conceito de remanescente na Bíblia em várias passagens, né? Nós vemos ali no dilúvio, quando Noé foi o remanescente com a sua família, né? Da destruição que teve ali, só sobrou Noé e sua família, eles foram remanescentes. Depois nós vemos ali Abraão sendo chamado, né? Daquela confusão toda ali, de idolatria que se esparramou pela terra. Abraão foi chamado e Abraão foi remanescente, dando origem então depois às tribos de Israel. E as tribos de Israel acabaram se desviando do caminho, apostataram. Deus executou o seu juízo, eles foram exilados na Babilônia, e um remanescente fiel voltou. Nós vemos também o contexto de remanescente na história de Elias. Quando Elias orou a Deus, ele estava apavorado, assustado, ele disse: só sobrou eu, mataram todos os profetas, só eu fiquei. Aí Deus falou para Elias: não, ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Então esse é o contexto de remanescente na Bíblia, aquele que resta, aquele povo fiel, o povo que persevera em seguir ao Senhor, a Deus, né, guardando seus mandamentos, sendo fiel. Então, no segundo estudo da igreja, que nós estudamos na igreja do Novo Testamento, nós vimos ali que Deus tem um povo fiel, né? Ali no contexto de Apocalipse 12, nós vimos então ali a igreja de Deus, né? A igreja de Deus ao longo das eras, desde o Antigo como o Novo Testamento. E quem é a igreja de Deus? Que povo que é esse? Que o diabo está irado, né? Nós vimos ali a mulher então, que fugiu para o deserto, e todo o contexto de Apocalipse 12 ali. E nós percebemos então que o diabo está irado contra um povo, que é o remanescente da mulher, que é os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então hoje nós vamos dar um zoom maior na linha do tempo, para apresentar agora o tempo do fim. Nós paramos lá no estudo 2, no estudo das igrejas, nós paramos no tempo do fim. E agora nós vamos pegar essa linha do tempo, dar um zoom agora no tempo do fim agora. Agora nós vamos estar estudando agora o tempo do fim, tá bom? E nós vamos estudar o conceito de remanescente agora nesse tempo do fim, tá joia? Mas eu gostaria de convidá-los a fazer uma breve oração antes de começarmos, para que Deus nos ilumine, para que possamos compreender melhor esse tema, né? Então vamos orar comigo. Santo Deus, nós te louvamos, Pai amado, porque nós podemos estudar a Tua Palavra livremente e podemos nos aprofundar, Senhor Deus, no conhecimento de Ti. Tua Palavra diz que a vida eterna é conhecer o Senhor e perseverar em conhecer o Senhor. E nós queremos fazer isso, Senhor Deus, estudar a Tua Palavra, entendemos as profecias e estarmos atentos para os acontecimentos nesse tempo do fim. Por isso, Senhor Deus, pedimos a Tua direção, que Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso coração e nossa mente, para que possamos não apenas ser ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes dela. São bênçãos que eu te peço e agradeço, em nome do amor de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então, gente. Remanescente. Então, nós temos aqui o conceito de remanescente. Lembra da linha do tempo? Nós fizemos agora então um zoom na linha do tempo para pegarmos o tempo do fim, tá? E aí nós vemos aqui, olha, Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem é esse remanescente fiel no tempo do fim? Quem são esse povo, gente? Como que nós podemos identificar esse povo? É isso que nós vamos estudar agora, tá bom? Bem, nós temos aqui a linha da eternidade, né? Nós estamos agora aqui dando um zoom no tempo do fim. E nós vamos estudar então o conceito de remanescente, como tudo começou. Bem, quando você vai lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 29, Jesus nos dá alguns sinais proféticos da sua vinda, né? E lá no verso 29 de Mateus 24, nós lemos o seguinte, olha. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá,
a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Olha que bacana. Deus deu aqui sinais que ocorreriam antes da vinda de Jesus, apontando para o tempo do fim. E aqui nós vemos sinais no sol e nas estrelas, né? Nós vemos aqui, olha, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Bem, gente, esse é o sinal, o evento que marca o início do tempo do fim, tá bom? Bem, olha só que interessante. Quando você vai na história, lá no dia 19 de maio de 1780, aconteceu algo incrível, o chamado dia escuro. O sol literalmente escureceu, gente. Ao meio-dia, as galinhas empoleiraram. As pessoas acenderam lâmpadas em suas casas. Foi um dia assim espantoso. Não era um eclipse, porque a lua estava num canto e o sol no outro. Então, como que poderia ser um eclipse? Simplesmente escureceu. Alguns céticos afirmaram que foi uma queimada, que ocorreu, que tampou o sol, mas tampar o sol inteiro a ponto de as galinhas empoleirarem, de as pessoas acenderem as lâmpadas nas suas casas e ninguém sentir cheiro de fumaça e nem ver fuligem nenhuma e nem saber que queimada que é essa, porque teve uma queimada enorme, né? Então os céticos tentaram desvendar o que aconteceu, mas realmente esse dia ficou marcado como dia escuro, tá bom? E logo depois desse dia escuro, realmente a lua ficou cor de sangue, cor de sangue. As pessoas se apavoraram com tudo isso, as pessoas se apavoraram. Depois houve outro evento que aconteceu no dia 13 de novembro de 1888, né? Que foi a queda das estrelas. Gente, naquela noite houve uma chuva de meteoros tão grande que iluminou o céu. As pessoas correram de um lado para o outro apavoradas com esses sinais e o mundo está acabando. As pessoas ficaram todas elas apavoradas, né? Vendo esses sinais acontecendo. E nós nos lembramos de um fato que está lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 14, que Deus disse, né, sobre sinais, né? Olha que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, no verso 14, diz assim, olha. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, houve tarde de manhã, o quarto dia. Bem, então vocês percebem que Deus criou no quarto dia os luzeiros, os luminares, que eles serviriam para distinguir dia, anos, né? E noite, dia e tal, mas também que serviriam para sinais, para sinais. Você percebe isso? Então, lá em Mateus 24, nós lemos que esses sinais aconteceriam antes da vinda do Filho do Homem, antes da vinda do Messias. E aí, o que aconteceu? Esses sinais, gente, se cumpriram nesses dias aqui, nessa época aqui. As pessoas imaginaram que o mundo ia acabar. Ficaram totalmente apavoradas, sabe? Todas elas ficaram apavoradas. E começaram a se perguntar, o que está acontecendo? Que sinais são esses? Isso levou a uma corrida bíblica. As pessoas começaram a se debruçar sobre as profecias, sabe? Começaram a estudar a Bíblia. Literalmente comer a Bíblia, literalmente devorar a Bíblia, sabe? Estudar mesmo, passar ali afinco, dias e noites sem fins, ali estudando a palavra de Deus, buscando entendimento daqueles acontecimentos que eram extraordinários, que assustou todo mundo. Isso causou um reavivamento, gente, um grande reavivamento espiritual. As pessoas começaram a buscar a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Houve um homem muito especial que estudou as profecias de Daniel, que você conhece, esse cientista, Isaac Newton, né? Isaac Newton, um cientista conhecido, ele fez um tratado de teologia sobre o livro de Daniel, para você ver como que as pessoas se debruçaram nas profecias, né? Porque os acontecimentos foram assim espantosos mesmo, né? Teve outros acontecimentos também que marcaram tudo isso, que foi o terremoto de Lisboa, que também foi algo destrutivo, que apavorou, assustou as pessoas mesmo. Tivemos também a prisão do Papa pelo general Berthier de Napoleão. A Igreja Católica ficou sem Papa. O Papa foi aprisionado lá na França e morreu lá na França. A Igreja ficou sem Papa, cumprindo aquela profecia, né, que a cabeça da besta foi ferida de morte, né?
Bem, mas isso é um outro estudo que nós vamos falar um pouquinho mais depois. Mas olha só, quando deu início então ao estudo da palavra de Deus, que todo mundo começou então a buscar um revivamento, um conhecimento das profecias, surgiu um movimento chamado o movimento Millerita, em 1881. Esse movimento deu início com um homem chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller era batista. Ele havia apostatado da fé, lutou na guerra da secessão americana e diante desses sinais que aconteceram, que espantou toda a comunidade, né, ele passou então a estudar as profecias. E ele descobriu o segredo, né, o significado da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Lembrando mais uma vez as palavras de Jesus Cristo, que disse lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 15, que diz assim, olha: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Você percebe? Então eles se debruçaram no estudo de Daniel, porque eles viram esses sinais como sinais cumpridos aqui na profecia de Mateus 24, nas profecias que Jesus disse que aconteceria no fim dos tempos. Que o sol escureceria, a lua não daria sua cor, ficaria como sangue, as estrelas dos céus cairiam. Então eles vendo esses sinais aqui acontecendo, eles viram o cumprimento dessa profecia. Então deu-se início aqui o tempo do fim. E aí houve então um grande revivamento. E Guilherme Miller começou a estudar as profecias de Daniel, conforme Jesus disse, né? Quem lê entenda, o livro de Daniel. Então ele começou a estudar Daniel e descobriu então as profecias das 2.300 tardes manhãs. Na visão de Guilherme Miller, as profecias terminariam no ano de 1844. Era no tempo dele. Ele ficou espantado com aquilo. Ele fez uma revisão dos estudos novamente, estudou tudo de novo para ver se era aquilo mesmo. E cada vez que ele revisava, ele ficava mais impressionado ainda com a exatidão profética, com o cumprimento das profecias sequencialmente. Ele ficou espantado com aquilo porque realmente não era uma coisa aleatória, era uma coisa coerente. Tudo se cumprindo de acordo com a profecia. Então ele ficou assim espantadíssimo. Só que ele imaginava que o final da profecia tinha a ver com o retorno de Cristo, que era a volta de Jesus. Então a profecia terminaria no ano de 1844, nos cálculos de Guilherme Miller. Então isso levou a um grande revivamento, as pessoas começaram a conhecer um pouco mais as profecias, estudarem, e isso esparramou para todas as igrejas. Não foi uma coisa apenas da igreja batista, porque na verdade Guilherme Miller, embora fosse batista, ele pregou em todas as igrejas. Então as pessoas realmente creram que Jesus estava para voltar, porque os sinais estavam se cumprindo e as profecias eram coerentes. Mas o que aconteceu, né? Nós vimos que Guilherme Miller começou então a se dedicar ao estudo das profecias. E aí, olha, tem uma coisa interessante, um detalhe muito incrível, gente, que está lá em Apocalipse capítulo 10, que eu gostaria de que vocês abrissem agora suas Bíblias, em Apocalipse capítulo 10. Vamos ver que coisa interessante que nós vemos aqui, gente. Apocalipse capítulo 10 dá um zoom aqui, né? Dá um zoom aqui nas profecias, né? E apontando para os acontecimentos. Apocalipse capítulo 10 fala da igreja, tá? Da igreja, do início aqui, do remanescente, né? Do povo remanescente, baseado nas visões de João. Então, lá em Apocalipse capítulo 10, João tem a visão de um anjo que desce com um livro na mão, um livro aberto, um anjo poderoso, um anjo que tem o arco celeste sobre a cabeça, né? Um anjo muito poderoso, coloca o pé sobre a terra e o pé no mar. Ele brada a Deus com todo, né, com todo o poder. E então ele diz, né, que jurou, que verso 6, né, Apocalipse capítulo 10, verso 6, olha: e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Né? Então João viu esse anjo poderoso fazendo esse brado, esse clamor aqui, né? E aí então, olha só que interessante, esse anjo tinha na mão um livro aberto. E ele, olha, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, né? Apocalipse capítulo 10, verso 2. Agora, olha só, gente, que coisa interessante. Abra suas Bíblias agora, deixa aí em Apocalipse, tá? Capítulo 10. Vamos lá para Daniel, no capítulo 12 de Daniel. Olha só o que aconteceu lá em Daniel capítulo 12, verso 4. Daniel recebeu as profecias,
Mas ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo. Então, no capítulo 12, o anjo diz para Daniel, né? Olha, verso 4, olha. Vou ler a partir do verso 2, tá? Olha. Vou ler a partir do verso 1, capítulo 12, verso 1, tá bom? Olha, diz assim, olha. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que foram sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrearão, e o saber se multiplicará. Olha que bacana, o anjo disse para Daniel, Daniel, essas profecias aqui não são para você, não são para o seu tempo. Você não vai compreender ainda, Daniel, isso tem a ver com o tempo do fim. Então, fecha, Daniel, as profecias, põe selo nela. Até quando o livro ficaria selado? Até quando o livro ficaria fechado? Até o tempo do fim. Né? E o que o anjo disse para Daniel? Que muitos o esquadrinhariam e o saber se multiplicaria. Então, depois desses sinais que houve no sol, nas estrelas, o povo então fez uma corrida bíblica, o povo começou então a estudar a Bíblia. E aí então, esse anjo de Apocalipse capítulo 10, ele vem agora com um livro aberto. Olha que interessante. E ele então jura pelo Deus, né, dos céus, né, pelo que vive pelo século dos séculos, né, que não haverá mais demora, né, que quando se cumprir, né, a voz do sétimo anjo, né, nos dias da voz do sétimo anjo, né, se cumprirá então o mistério de Deus, né, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Então percebe o que foi anunciado para Daniel, então os mistérios se cumpririam. E o que foi dito então para João, né? No verso 8 diz assim, olha, Apocalipse capítulo 10, verso 8, olha. A voz que ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então olha que interessante, João foi orientado então a tomar o livro da mão do anjo que estava aberto e devorar ele. Isso, gente, simboliza o quê? O estudo da palavra de Deus que ocorreu depois daqueles eventos do tempo do fim. Depois que o sol escureceu, a lua virou como sangue e as estrelas caíram, o povo então correu e fez uma corrida bíblica. O povo literalmente devorou a Bíblia, literalmente. Então eles passaram a compreender melhor o estudo da profecia. Então, Guilherme Miller conseguiu descobrir, ele conseguiu compreender um pouco mais sobre a profecia. E aí houve um grande avivamento, então as pessoas ficaram todas animadas. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Então eles compreenderam que o final da profecia tinha a ver com o retorno de Cristo. Né? O que diz lá em Daniel 8,14? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então Guilherme Miller imaginou que a purificação do santuário seria o quê? A volta de Jesus, para buscar o seu povo e restaurar a terra. Entendeu? Então o povo ficou todo animado. Eles correram para estudar a Bíblia, estudaram e devoraram a Bíblia e se dedicaram ao estudo das profecias e o saber se multiplicou. As pessoas foram ali esparramando aquela notícia a ponto de haver um grande revivamento, não apenas nos Estados Unidos, mas em toda a Europa, gente. Toda a Europa. Mas o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Nós vemos que no ano de 1844 o povo estava aguardando o quê? O final da profecia. A volta de Jesus na visão deles. Para eles, o santuário seria purificado, para eles era a volta de Jesus. E o que aconteceu? Jesus não veio. Jesus não veio. Foi uma decepção terrível, gente. Esse povo ficou ali, olha, extremamente amargurados, né? Cumprindo essa profecia, né? O livro era doce na boca. Quando devorou o livro era doce na boca. Qual que era a mensagem, gente? A volta de Jesus. Uma mensagem doce, as pessoas ficaram todas elas felizes. Puxa, que legal. Jesus vai voltar, não vai ter mais morte, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, mais pranto. Então era uma alegria só, gente, era uma alegria. Mas, quando Jesus não voltou, o que aconteceu? Quando eles engoliram, né, que veio no estômago, a mensagem foi amarga. Houve um amargor, gente, houve uma decepção tremenda e terrível. As pessoas se desapontaram de tal maneira que muitas delas apostataram da fé, algumas chegaram até a se suicidar, sabe? Havia pessoas que haviam vendido tudo, gente. Havia pessoas que venderam todas as suas propriedades, sabe? Doado aos pobres e ficaram sem nada, sem nada.
E sem contar a chacota que as pessoas davam, né, nessas pessoas. Tá vendo, vocês aí ó, foram enganadas e tudo mais. Então, nesse movimento aí, gente, surgiu um grupo de pessoas que continuaram marcando datas, né? Não veio agora, mas vai vir depois. E esse grupo aí acabou, né, se dividindo em outros grupos, enfim. Surgiram o Testemunho de Jeová, surgiram Mormons, né, nessa época aí. Mas ficou um grupinho pequeno, se perguntando, mas Deus, estava tudo certo as profecias. Eles estudaram de novamente as profecias, foram comer de novo a Bíblia. E perceberam que estava tudo correto. Os fatos históricos, todos comprovando, né, as profecias, tudo ali. Não era uma coisa de sorte, ou uma coisa de um acaso. Não, gente. Todas as partes da profecia, que nós vamos estudar mais tarde, né, vocês vão estudar comigo essa profecia, vocês vão perceber que tudo se cumpriu dentro da história da humanidade. E dentro do prazo profético, sabe? Incrível, uma profecia incrível. Mas eles então não compreendiam por que Jesus não voltou. E oraram a Deus, pedindo direção. Foi quando o irmão Irã Edson, ele, para consolar os irmãos que estavam ali, né, entristecidos ali, decepcionados ali, que estavam em jejuando e oração, era um grupo pequeno que estava jejuando e orando. Irã Edson, então, estava descendo para consolar os irmãos. Quando ele teve um lampejo, ele teve um lampejo, ele como se tivesse visto, como se fosse uma visão do santuário celeste. E ele chegou para o grupo e falou assim, olha, eu tive um lampejo, eu tive uma visão assim do santuário celeste, Cristo no santuário celeste, Cristo ministrando no santuário celeste. E eles foram então estudar sobre o santuário, Então, eles compreenderam, gente, que não era a volta de Cristo que se referia à profecia. A profecia estava mostrando um evento muito especial. Um evento muito especial. O início do tempo do fim com o início do julgamento. O início do julgamento. Como assim julgamento, Ivan? Você me pergunta. Como assim julgamento? Bem, gente, nós entendemos pelas profecias que a volta de Cristo ela vai ser gloriosa. Vai ser um evento espetacular que todo olho verá. Não vai ser nada secreto, não. Ele vai vir para buscar a igreja. Se Jesus vai vir para buscar a igreja, é porque a igreja foi julgada. Ele vai vir para buscar para levar para o céu. Não tem lógica ele vir buscar a igreja, depois julgar, depois mandar a igreja para o céu, mandar os outros para o inferno. Não tem lógica isso. Então qual que é a lógica? Ele vai vir buscar a igreja por quê? Porque a igreja passou por julgamento. Lembra-se de Pedro, né, da carta de Pedro, né, 1 Pedro nós lemos lá, né, que o julgamento começa pela igreja. Nós estudamos isso no segundo estudo, tá? Que o julgamento, o juízo começa pela igreja de Deus. Então, deu-se início, gente, no santuário celeste, no final dessa profecia das 2.300 manhãs, o início do juízo. Jesus começou agora a executar o juízo, né, no céu. Começou a fazer o juízo que a gente chama de juízo pré-advento. O que é esse juízo pré-advento? É o juízo que antecede a vinda de Cristo. Ele vai então separar o joio do trigo no céu ali, para que os anjos possam, quando chegar a descer aqui, já sabe quem vai buscar. Já sabe quem vai buscar. Todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz, desde os tempos de Adão até o último a ser salvo aqui na terra, gente. Então o juízo começou no céu, a partir desse final da profecia aqui no ano de 1844, quando Jesus então, no santuário celeste, como nosso sumo sacerdote, ele começa então a executar o juízo. Lembra quando eu falei para vocês do santuário terrestre, né, que tudo era sombra do que Cristo faria por nós no santuário? E no santuário terrestre tem a profecia, tem o dia da expiação, que uma vez no ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo povo. E ali então 2 bodes eram sorteados ali, um para sacrifício, né, e o outro para Azazel. E você lembra que o que era para sacrifício fazia a purificação toda, né? E ali purificava o santuário, que era o dia do juízo. E depois então o sacerdote saía, depois de purificado tudo, né, do perdão feito ali, tudo certo, ele então colocava a mão na cabeça do bode vivo e confessava todos os pecados do povo, que o povo havia, né, confessado. E esse bode então era lançado no deserto, né, por uma pessoa especial que levaria esse bode para que ele nunca mais voltasse. Esse bode representando então o castigo no originador de todo pecado, sabe? Aquele bode que foi sacrificado representa o sacrifício de Cristo, que purifica todo o pecado daqueles que aceitam, que creem no sacrifício de Cristo. E aqueles que não creem serão condenados juntamente com o diabo. Só que o diabo é o quê? Ele é o originador do pecado. Ele é o causador de tudo. Então, os pecadores vão
receber a sua paga. Ali os santos vão ser salvos, mas os pecadores vão receber a sua paga, vão receber o juízo de Deus. E o juízo de Deus vai recair também sobre Satanás, que é o originador de todo o pecado. Tá? Então, gente, essa primeira fase, que a gente chama de fase pré-advento, deu início então no ano de 1844, tá bom? E o que aconteceu, gente? Olha só, surgiu então esse movimento milerita, que houve decepção, e esse pequeno grupinho que ficou ali se perguntando o que aconteceu, eles começaram a estudar a profecia, estudaram a profecia. Eu estou aqui fazendo um resumo para vocês, mas depois nós vamos pegar mais firme nessa profecia, tá? Vocês vão entender melhor essa profecia. Eu estou fazendo aqui só dando um geral aqui para vocês compreenderem o início desse movimento, tá bom? Para vocês terem a noção de como que surgiu a Igreja Adventista, tá bom? Então, gente, a partir da decepção desse povo, surgiram vários grupos ali, uns marcando datas, outros ali se dividindo em outros grupos, né? Surgiram então ali os Testemunhos de Jeová, desses grupos aí. Surgiram também os Mormons, né? Com uma doutrina totalmente diferente, né? Estranha, com um livro estranho, enfim, né? Bem, surgiu também o espiritismo moderno. Satanás, gente, ele está irado contra o povo de Deus. Ele sempre teve suas artimanhas para tentar abafar mesmo os movimentos que vão trazer revivamento para o povo, né? Então ali ele trabalha também, tá bom? E ali, do grupo que se dividiu ali, ficou um grupo pequenininho, um grupo que estava se perguntando o porquê das coisas. Eles estudaram e oraram a Deus, jejuaram, então eles tiveram uma luz maior, né? E passaram a compreender então o real sentido da profecia. Por isso que diz lá em Apocalipse capítulo 10, no verso 11, né? Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então esse movimento, gente, que iniciou com um grupinho pequenininho, né? Passou então a se tornar um movimento adventista. E olha que coisa maravilhosa, gente, como que Deus opera grandes coisas. Quando eles entenderam que eles deveriam proclamar essa mensagem a toda tribo, nação, povo e língua, eles começaram então a desenvolver o trabalho missionário. Começaram a pregar o evangelho então para todas as nações que eles tivessem acesso. E segundo pesquisas de 2018, o número de membros da Igreja Adventista no mundo é de 21.414.779 membros. Para quem saiu de um grupinho de... Não tinha 3 mil pessoas ali, gente, no grupinho inicial, nem isso tinha, tá? Para se tornar um grande movimento desse no mundo todo, né? E olha só, número de igrejas, segundo, né, o censo de 2018, né, adventista, é 88.718 igrejas organizadas. Fora os grupos, tá? Tem muitos grupos que são... os irmãos se congregam nesses grupos, mas eles não são em igrejas organizadas ainda. Há grupos com 50 membros, grupos com 100 membros, enfim. Tem grupos formados pelo país todo, por todo o globo, né? E olha só que interessante, olha. A Igreja Adventista ela é internacional, ela está principalmente nas Américas, né? América do Norte, América do Sul, na África e na Ásia. E está presente, olha, em 235 países dos 287 reconhecidos pela ONU. Isso que apresenta, quando eu falo presença oficial, tá? Com igrejas montadas e tudo mais nesses países. Mas já tem presença adventista, inclusive, na Janela 1040. Nós temos muitos adventistas ali, ex-muçulmanos convertidos, que ali estão pregando o evangelho de forma discreta, lá no Oriente Médio. Então nós temos presença adventista em todos os países, gente. Em todos os países, sabe? Nós temos presença adventista. Alguns países que estão ali oficial, a igreja montada, mas outros estão a presença adventista ali trabalhando, né, discretamente, pregando o evangelho, sabe? Então, isso é maravilhoso, gente. Nós vimos então o remanescente desse tempo do fim, que foi um remanescente, foi um movimento profético, não foi a igreja adventista, ela não foi formada por uma vontade de uma pessoa, de um homem, não, pelo contrário. Você percebe que foi um movimento profético, um movimento de revivamento baseado nas escrituras sagradas, baseado nas profecias que foram cumprindo na história, sabe? E nós estamos, gente, então, nesse tempo do fim. Nós estamos vivendo esse tempo do fim. E hoje, então, nós temos esse povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, sabe? E é com esse povo que o diabo está irado. Por quê? Porque é um povo que guarda os mandamentos de Deus. No meio cristão hoje em dia, gente, infelizmente, as pessoas esqueceram de princípios básicos da palavra de Deus, sabe? Então Deus levantou um remanescente, um povo, para proclamar verdades ainda que precisam ser trazidas à tona, sabe?
Desde a Reforma Protestante, quando Lutero protestou, Lutero não tinha todo o conhecimento, a verdade foi se ampliando. Então Lutero trouxe verdades, depois nós vemos John Hus, né, que foi antes de Lutero, nós vimos ali Wycliffe, que já tinha algumas verdades, Lutero veio e trouxe mais verdades, mas depois nós vemos ali Calvino, Wesley, sabe, John Wesley, enfim, pessoas que veio trazendo novas verdades que foram sendo trazidas à tona através do estudo da palavra de Deus. Só que o que aconteceu com essas pessoas? Elas acabaram estagnando. As verdades agora passaram a ser minha, sua, daquela igreja, daquela outra igreja, mas o movimento adventista foi diferente, porque o movimento adventista foi formado por pessoas de todas as denominações. Então não teve preconceito com relação a essa ou aquela verdade. Pelo contrário, foi estudando, se aprofundando e incorporando verdades, formando então o corpo doutrinário da igreja, que são as 28 doutrinas da igreja adventista, que nós vamos estudar mais para frente. Tá bom? E olha só que interessante, tem uma profecia de Isaías, capítulo 58, verso 12, que diz assim, olha: e os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brecha e restaurador de veredas para morar. Sabe o que é reparar brecha, gente? É trazer à tona verdades que foram esquecidas, verdades que estão ocultas, que ao longo da apostasia que aconteceu na igreja, né? Do tempo das trevas, do período da Idade Média ali, que a Bíblia foi proibida, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, então muitos dogmas humanos, né? Doutrinas humanas foram sendo incorporadas, né? Doutrinas pagãs sendo incorporadas no seio do cristianismo, e a igreja então chegou ao momento da apostasia, em que foi necessário então o remanescente se levantar, né? Surgindo então depois a Reforma Protestante, e dessa reforma muitas pessoas veio descobrindo mais verdades, né? Então por fim surgiu esse povo, né, que estudou as profecias, formando então esse movimento, o movimento adventista, que trouxe novas verdades. A verdade do santuário, por exemplo, que as pessoas não conheciam, o sábado, que as pessoas esqueceram, né, causando uma brecha na lei de Deus. Então os adventistas estão agora reparando essa brecha, falando verdades que muitas pessoas esqueceram. Então, gente, por hoje nós vamos parar por aqui para vocês terem uma compreensão desse movimento, como que surgiu, tá bom? E a partir então de amanhã nós vamos estudar em si as 3 mensagens angélicas, tá? Nós vamos agora pegar firme nas 3 mensagens angélicas para ter mais detalhes dela, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que você possa buscar mais conhecimento sobre esse assunto, tá? Você pode pesquisar na internet, você vai encontrar muitas coisas legais, tá bom? Se você tiver alguma dúvida também, você pode estar me contatando, tá bom? Meu nome é Ivan Taveira, você pode mandar para mim um e-mail, ivantaveira@yahoo.com.br, ou você pode também me mandar um WhatsApp, 018 99775 8208, tá bom? E se tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer, estarei à disposição de vocês, tá bom? Mas nós vamos continuar, tá? No próximo estudo, então, com as 3 mensagens angélicas, e depois nós vamos estudar sobre a profecia, tá bom? Das 2.300 manhãs, você vai conhecer toda essa profecia. Você vai ver que coisa maravilhosa que é essa profecia. Que Deus te abençoe. Que nós possamos, então, em breve, estar novamente juntos no próximo estudo. Um grande abraço do seu amigo Ivan.